né, o currículo dele. Ele é formado em Direito pela Universidade Católica de Santos. Ele também é formado em Ciências Contábeis na Católica de Santos. Hoje eu sou um contador de histórias só. Ele fez pós-graduação em Direito Público pela UNB, pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado em Ético, Valores e Cidadania pela USP, licenciatura pela FATEC, Master of Laws, Isso. em Direito Tributário pelo INSPER, e professor convidado para ministrar aulas em universidades e cursos preparatórios em concursos públicos. Ele também é auditor do Tribunal de Contas do TCE Paraná e é sócio da Terêncio Filho Menezes Machado, Sociedade de Advogados. Então, estamos muito felizes de recebê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Obrigado aí, Alexandre. Obrigado, Aline. Fique à vontade. Obrigado. Bom, eu queria aqui trazer só à frente aqui rapidinho o nosso... Dr. Emerson, por favor. O Dr. Emerson, ele trabalha junto comigo aqui também na Baixada Santista. Atualmente, eu fico em Curitiba, São Paulo e Santos, né? Lá em Curitiba, a gente fala leite quente, dói dentro. Então, para não perder ainda o traçado aqui em Santos, o Emerson também trabalha comigo. E ele também é a pessoa que é responsável. Normalmente, quando alguém quer tirar uma dúvida conosco, a gente acaba passando por Emerson, né, Emerson? Talvez, mas tudo bem. Boa tarde a todos. A gente precisa trabalhar. A gente quer ser um suporte a mais aqui do Jornal Baixada Santista, até para ter esse vínculo com vocês, como mais prático, porque ficar deslocamento Curitiba aqui. Às vezes nós temos alguns clientes lá também, a gente faz esse feedback. E a gente vai estar à disposição, vou deixar o Girá aqui à vontade, porque, na verdade, a estrela de hoje é ele, né? Já que ele acaba nos escravizando aqui na Baixada, nada mais, nada menos que ele veio em Curitiba e prestar os seus préstimos a nós. Eu vim muito mais para prestigiar e também colocar à disposição de vocês. Uma audiência agora às 4 horas, inclusive, eu só pedir já licença antes aqui, vou dar uma saidinha aqui para aqui no canto, por vídeo chamada, mas eu vou estar acompanhando aqui e ao término de alguma coisa a gente bate um papo, qualquer dúvida a gente vai estar esclarecendo, tá bom? Obrigado. Obrigado, licença. Bom, pessoal, assim, a ideia aqui é a gente fazer uma coisa bem rápida com vocês, até porque a gente sabe que o pessoal está trabalhando, nós temos aqui os nossos proprietários de empresa também que tem que voltar daqui a pouco. Então, essa questão do PES é uma questão assim que quando ele surgiu, todo mundo pensou o seguinte: é mais uma transação tributária, vou ter que entrar lá no site Regularize, verificar minha dívida ativa, porque foi lá em maio de 2021. Foi aprovado lá uma lei, 2021, 1448, que criou o PES. O governo federal, nessa gestão, ele criou, por causa da pandemia, várias e várias transações. No primeiro momento, o que valeu para ela? Transação. E aí, quando você pensa em transação o quê? Transação, né? Aí o pessoal fazia aquela ideia, né? Um refis. Não. Totalmente diferente. Essa transação tributária, que foi o primeiro acerto dessa lei, o primeiro acerto dessa gestão com relação ao PES, foi mais uma situação assim de... Veja, esse pessoal que trabalha com entretenimento, com turismo, com tudo, parou a receita praticamente. Então, basicamente, para quem trabalhava com turismo 100%, então o governo federal deu a possibilidade de fazer um grande parcelamento. E aí, eu vi o futuro repetir o passado. Porque o governo Bolsonaro mandou o projeto para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele foi lá e colocou outras áreas. Ele colocou bar, colocou restaurante, colocou isso, colocou mais aquilo. E aí, basicamente o seguinte: dentre os benefícios, deixa eu voltar aqui, dentre os benefícios, o que mais chama atenção é isso aqui: 0% no PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda. Nesse tipo de situação, o governo Bolsonaro, quando se fala governo Bolsonaro, que é o poder executivo atual. Não deixando claro aqui se qualquer tipo de preferência ou não, tá, gente? Então, o poder executivo, num primeiro momento, ele só queria transacionar por algumas situações, o quê? 145 parcelas. O Congresso Nacional falou, opa, além disso, também queremos isenção. Além disso, também quero colocar outras áreas. E aí, o que aconteceu? A lei foi aprovada de uma forma. Primeiro, o Poder Executivo mandou uma forma. O Congresso Nacional colocou mais outras situações, voltou para o Bolsonaro, para a gestão do Poder Executivo, e ele vetou. Não foi isso que eu mandei para vocês, deputados, senadores.
Só que aí aquilo voltou para o Congresso. E quando voltou para o Congresso, aquele veto que o Bolsonaro deu foi quebrado. Então, tudo aquilo que o Poder Executivo queria no primeiro momento foi ampliado. E aí foi a festa. Por quê? Renegociação de dívidas tributárias, dando desconto de até 70%. Essa aqui era a ideia principal. Só que aí o Congresso Nacional acabou colocando isso também. Alíquota zero. E alíquota zero por 5 anos. E aí tem uma discussão. Porque a lei é de 2021 e essa alteração foi em 2022. Aí tem uma discussão aí na jurisprudência. Vale 2021 ou vale 22? A questão de cautela, a gente sempre trabalha com 21. Quer discutir 22 para até 2027, 21 ou 26, discute no Poder Judiciário. Prorrogação de validade das certidões negativas, e isso aqui é interessante, tá? Nós tivemos aí o governo federal, ele, junto com as empresas, ele meio que pagou uma parte do salário. As empresas pagavam uma parte, digamos, os empresários outra. Tudo aquilo que foi pago pelas empresas vai ser indenizado. Então, assim, é mais assim, além de você ter isenção de tributária, e você não tem que pagar tributos, você ainda, todo aquele custeio que você teve para manter as atividades, poder pagar ali seus empregados, aquilo vai ser indenizado. Então, foi uma possibilidade bem legal. Aí eu pergunto para vocês acham que isso aqui já está em vigor? Sim, já está em vigor, mas a Receita Federal ainda não regulamentou. Então, aqui, a nossa sugestão sempre, para quem quer buscar o que foi pago em 2021, faz lá um procedimento administrativo, um requerimento administrativo perante a Receita Federal. Provavelmente, eles vão deixar aquilo parado, dormindo, mas tem dentro do decreto que disciplina. E, por favor, gente, se eu estiver falando juridiquês demais, vocês, por favor, perguntem aqui, tá? Estou tentando ser coloquial. A partir do momento que eu faço um requerimento para a Receita Federal tem 1 ano para legislação. Ela tem 1 ano para poder responder. Se ela não responde, aí a gente entra no mandado de segurança. Quando a gente fala a gente, né, o empresário em si. Então, assim, eles têm a obrigação legal de nos responder. Então, alguns clientes que já pediram esse tipo de situação, o que eu alertei eles? Olha, entra com requerimento administrativo na Receita, a Receita vai segurar isso aqui e está segurando. Deu 1 ano, o mandado de segurança que é obrigatório responder. E tem que responder. Até porque o fundo disso aqui, salvo engano, são 2,5 bilhões para poder indenizar. É um dinheiro que vale a pena. E o Pronamp, que também foi para o PES, uma linha de crédito bem legal para quem teve possibilidade. Inclusive, salvo engano, está aberto. Mandado de segurança depois, quanto tempo? Mandado de segurança, quando é o protocolo, sim, se a gente for buscar a legislação, 48 horas. Deveria, em regra, mas é 1 semana, 2 semanas. Normalmente é principalmente aqui em Santos, tá? Mas é rápido, comparado a outro tipo de procedimento. E também tem, isso aqui foi um programa de garantia, basicamente mais para, vou dizer assim, para hotéis. Tem alguém de hotel aqui? Tá. Esse programa aqui, o BGSG, é uma garantia de risco e operação de crédito para hospedagem, para hotel, alguma coisa que vale muito a pena. Depois desse material, Aline, você pode passar para todo mundo, não tem problema nenhum. Até para quem tiver curiosidade, tá bom? Quais empresas que têm direito ao PES? Basicamente assim, o governo ele ditou a norma, no primeiro momento, o Congresso Nacional ele colocou mais outras empresas, o Poder Executivo, não são todas as empresas, o Congresso Nacional foi lá e não. O Congresso Nacional colocou uma extensa, uma ampla amplitude de empresas muito maior do que estava previsto. Então, a gente pode dizer, de forma direta, algumas empresas, de forma indireta, outras. Por exemplo, o bairro restaurante. Por que eu posso ter um bairro restaurante? Em Santos. Santos não trabalha com turismo? Agora, vamos pensar o seguinte. Cubatão. Cubatão é uma cidade que vai trabalhar com muito turismo. Deve ter lá uma coisa da Serra do Mar, mas não é uma cidade eminentemente turística. Então, indiretamente, a gente consegue identificar que Santos, por ter esse polo não só portuário, mas também turístico, o Santos Futebol Clube, né? Saudade daquele Vila Bonita.
E esse tipo de situação foi dividida onde? Portaria do Ministério da Economia, essa portaria aqui. Essa portaria, ela distribuiu em 2 tipos de situações. Aquelas empresas que diretamente eu não preciso fazer prova e as empresas que indiretamente. Primeira portaria, que é o anexo. Está bem pequenininho, mas assim, só para vocês terem noção. São aquelas empresas que você não precisa analisar muito, você sabe que elas têm direito. Por quê? O PES é um programa para aquelas empresas que tiveram problemas com turismo, com eventos. Então, hotel teve problema nessa época? Com certeza. Então, vamos lá. Hotel, a parte hotel, albergue. Eu lembro que quando eu vim aqui para Santos, nem café da manhã eu poderia ir. Eu tinha que receber no quarto. Não eram todos os quartos que estavam abertos, era uma parcela. Eu lembro que tinha época que era 30% dos quartos. Então, imagina o que teve de problema em nível de faturamento. Então, todas as empresas que estão aqui, diretamente, basta entrar no procedimento, terem direito. Tem mais aqui, ó. Bom, até ensino de dança, produção musical, produção teatral, atividade de sonorização e iluminação. Então, tudo isso aqui, pessoal, vai ficar ali, a Aline depois a audição encaminha para vocês, para que vocês possam verificar ali se de repente vocês estão nesse anexo 1. O anexo 1 não tem muito problema para conseguir, digamos assim, o proveito do PES. Agora, o anexo 2, não. O anexo 2, aí vem a arte, né, de interpretar. Eu conversei com o Alexandre, com o Jamal, e já estava prevendo isso. Vou chamar bar restaurante, será que pode entrar? E aí, vamos lá. Atividade de pesca, olha o que tem aqui. Fabricação de máquina, embarcação e estrutura flutuante. Você tem uma série de empresas. E essas empresas aqui, eu posso dizer para vocês, com todo respeito, tá? Isso aqui, ó. Foi o Congresso Nacional, foi lá. Todo lobby que tinha foi colocado. E longe daqui de querer discutir se é certo ou errado, o fato é o seguinte, é válido. Então, assim, se tem alguém aqui que tem esse tipo de dúvida, se tem ou não tem direito, independente de qualquer coisa, a legislação é clara para vocês. Então, o anexo 2 aqui, ele tem várias situações, olha, até navegação de apoio marítimo. Tudo. Restaurante, lanchonete, bar, restaurante. Só que aqui o anexo 2, tudo que vem de graça, o governo federal ele quer trazer um pouco. Então tá, o Congresso Nacional, ele veio aqui e ferrou o que eu queria inicialmente, então eu vou colocar ali o impedimento. Aí eles vieram com aquela história do quê? Cadastro. Não, se o seu bar, o seu restaurante quer ter direito, tem que estar cadastrado no cadastro. Cadastro, temos um... Estava conversando com o presidente de Santos esses dias, ele até falou para mim, Tirade, eu estou registrado no cadastro, mas por quê? Porque o governo de São Paulo abriu uma linha de crédito e, na época, era obrigatório eu ter o cadastro no cadastro. Não porque eu quero ter acesso ao Ministério do Turismo, mas porque o empréstimo que eu solicitei era obrigatório. E por isso que eu estou cadastrado. Então, ali foi fácil demais. Passa para ele, olha, tranquilo, é só ter a segurança, você vai ter direito contra isso. O problema é que a legislação, da forma como o governo federal aqui editou, tem que estar naquela época de 2021 e tem que estar cadastrado, tem que estar aberto naquela época de 2021 e tem que estar no cadastro. Ali pergunta o seguinte, está no país democrático, está aqui 13 de outubro de 2022. Eu quero abrir um bar e um restaurante. Eu quero abrir aqui nessa esquina. Na outra esquina tem uma empresa que tem benefício do PES. Será que a minha empresa vai ter um custo muito maior do que aquela? Com a questão de isonomia. Então, peraí, só porque aquela época, aquela empresa, ela foi aberta antes da minha, ela vai ter benefício, e eu não. Então, aquilo afugenta o quê? O empreendedor. O empreendedor não vai abrir empresa porque o custo dele é maior, a outra empresa é menor, e aí começa aquelas situações de discussão. E o governo federal, se a gente discutir isso na receita, ela não vai dar. Infelizmente, não tem dado. E aí nós temos que entender isso aqui. A elisão e a evasão. A elisão é discutir tudo conforme a regra. Tudo de acordo com a lei. É eu fazer a interpretação daquilo que seja benéfico para mim. Diferente da evasão, a gente sabe que é o quê? É eu fazer o errado de maneira errada. A elisão é você
moralmente, você tem ali a possibilidade de fazer uma coisa errada, mas de maneira certa. Hoje, qual que é a moda que muitos empresários fazem para utilizar a elisão? Olha, eu não quero ter problemas no futuro, quero dividir o patrimônio da minha família, eu vou abrir uma holding patrimonial, vou ali diminuir ali um pagamento do tributo, eu posso sem problema nenhum, porque a lei, ela te dá essa oportunidade. Então, o que eu vou passar para vocês aqui, tudo é questão de elisão. Tudo que a legislação permite que nós façamos, não da evasão. Eu estou falando de evasão. Porque, infelizmente, já chegaram clientes para mim, no seguinte, não, o contador mandou fazer isso aqui, e, olha, hoje, o Alexandre sabe melhor que eu, tudo que a gente coloca ali, nas obrigações acessórias para a Receita Federal, tudo é assim, ó. O que eu coloco na minha conta corrente, o que eu coloco de transferência, o que eu coloco na obrigação acessória tem simplesmente o seguinte, sempre vai ter acúmulo de informação, vai ter cruzamento de informação. Então, todo tipo de discussão, principalmente nesse tipo de situação que cabe interpretação, ou você provoca a Receita Federal para que ela se posicione, ou você vai procurar o Poder Judiciário. Olha a regra hoje. Eles querem que as empresas daquele anexo 2, como bar e restaurante, por exemplo, estejam em atividade com data anterior à promulgação da lei do PS. Então, assim, eu teria que ter uma empresa que estivesse aberta em 21 de junho de 21. E eu precisava estar no cadastro. Sem isso, você não tem direito a nada. A lei previu isso? Isso aqui, pessoal, é a portaria do Ministério da Economia. É como se a portaria ela tivesse criado uma lei interna. Só que isso não existe. O Congresso Nacional, se ele deixou de uma forma genérica, ele não colocou nenhum regramento. Então, o que está acontecendo, infelizmente, é assim. É o judiciário. O judiciário está tendo que se manifestar. Porque esse tipo de situação aqui não está na regra, está na portaria deles. E portaria é regulamentar. A regulamentação, que é a portaria, ela não pode criar uma nova norma. Então, vamos pensar aqui. Restaurante da Nona, restaurante da Mama. Tá? Restaurante italiano, um em frente ao outro. Então, vamos pensar o seguinte. O restaurante da Nona, ele estava aberto naquela época. Ele estava cadastrado no cadastro. Aí, lá em 2021, aí veio um concorrente, o restaurante da Mama. O restaurante da Mama, ele está, olha, o espírito empreendedor do Sebrae sempre nos impõe, eu vou abrir uma empresa, acredite no Brasil, e eu vou lá abrir. Só que é o seguinte, esse aqui tem isenção tributária, esse aqui tem uma série de possibilidades que o PES vai dar para ele, esse aqui não. Aí ele pergunta, num país que a gente sabe que a concorrência legalmente já é desleal, agora, nesse tipo de possibilidade, assim, só porque um foi criado antes, outro foi criado depois, o Poder Judiciário, felizmente, ele tem quebrado isso. O governo federal, em que pese que você tenha tido o melhor das intenções quando você editou o PES, que pese que o Congresso Nacional ele tenha ampliado, mas você tem que respeitar o que o Congresso Nacional fez. E aí, para esse tipo de... Isso aqui é uma realidade, tá? Tem muitos restaurantes que, assim, tem possibilidade e outros não. E aí, a dúvida que o Alexandre está falando comigo hoje. Quem está no Simples? Que é a grande maioria. Eu vou falar para vocês o seguinte. O Simples, ele tem várias facilidades tributárias frente a quem está no âmbito presumido e lucro real. Assim, antes de você decidir qualquer coisa, tem que procurar o Alexandre, Jamal, um contador de sua confiança. Por quê? Porque, em que pese que o Simples ele lhe dá várias possibilidades, também, quando você vai para o lucro real, lucro presumido, você vai ter que pagar a cota patronal, por exemplo, da Previdência, seus empregados. Será que aí tem que avaliar? Vale a pena, entre aspas. A gente tem duas possibilidades aqui, tá? Ou eu entro com um procedimento, que eu, do Simples, eu quero ter acesso ao PES, ou eu penso em 2023, planejamento tributário. Quem está no Simples, aparentemente, pode, na interpretação do governo federal, está fora. Na interpretação do governo federal vai estar fora, mas eu posso pensar em 23, que está aqui na porta. Então, Gerard, eu estou pensando, olha, eu fiz a conta ali com o meu contador, vale muito a pena eu ir para o PES. Eu vou para o presumido, para o real. Vale a pena? Aí é uma questão de custo versus benefício.
Aí veja, se você está no Simples hoje, tirando imposto de renda, tirando PIS, tirando COFINS, tirando a contribuição social sobre o lucro líquido, o que você tem de custo hoje, quanto passaria a ter tendo 0% de isenção desses tributos? Só que você vai ganhar um outro, que é a contribuição da cota patronal da Previdência. Tem empresas que me procuraram e falaram o seguinte, olha, para você, vale a pena você esperar 2023, conversando com o contador da empresa, ainda assim vale a pena ele sair do Simples e brigar pela isenção. Só que aí eu não preciso me preocupar para poder entrar no Poder Judiciário. Aí é só passar por um réu presumido e buscar ali os benefícios do PES durante o quê? Em vez de 5 anos, pelo menos ali 4 a 3 anos. Aí a questão do quê? Planejamento. A Gerard, eu quero ficar no Simples. Eu acho uma absurdo. Porque, veja, por que o Simples veio para o nosso país? Porque ele veio para assim, para poder auxiliar o empresário. Então, o grande problema é que se a gente pegar a lei do PES, a lei do PES é uma lei ordinária comum. Tá? Só que a lei do Simples é uma lei complementar. Aí eu tenho que falar um pouco de juridiquês. A gente tem vamos pensar num triângulo, a gente tem a questão assim, que uma lei é maior que outra. Se a do PES, ela não diz garrafalmente que o Simples está fora, mas ela só poderia fazer uma modificação nas, digamos assim, em leis ordinárias. Só que a lei do Simples é uma lei complementar, é uma lei que está acima. Não pode uma lei que está embaixo, que é a lei ordinária, modificar uma lei complementar. Essa é a discussão que se existe atualmente. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, existem decisões pelo nosso país que, assim, peraí, o legislador, essência sobre a forma. Quando ele pensou em dar um benefício ali do PES, ele não queria saber se era lei complementar ou lei ordinária, ele deu. E aí nós temos algumas decisões judiciais no sentido que empresas do Simples podem se angariar esse tipo de situação. E está aqui, ó, a lei é uma lei ordinária. A lei do Simples é uma lei complementar. E essa é a discussão formal. Tá? Então vamos pensar o seguinte, isso aqui foi até um artigo bem recente. Percebe-se que quando a lei foi pensada, a intenção do legislador não foi segregar A ou B, ou seja, a empresa está no Simples ou está no presumido lucro real, mas sim oportunizar uma retomada do setor. Até porque a pandemia fechou do bar de esquina até grandes produtoras e mais bem pagos eventos do Brasil. E esse tipo de raciocínio nós temos levado para o Poder Judiciário em empresas que estão no Simples. Tá? O PES, ele tem vários benefícios. Qual foi o primeiro benefício que eu disse para vocês? Transação tributária. Aí, o Instituto lá Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, ele solicitou via lei de acesso à informação. O que é acesso à informação? Ó, qualquer cidadão, ele pode... Olha, eu quero saber uma informação XYZ. Eles vão lá e repassam para nós. Aí, o IBPT solicitou o seguinte, olha, eu quero saber, naquelas transações tributárias de 144, 145 parcelas, quais empresas fizeram? Na planilha que o IBPT recebeu, de empresa do Simples. De empresa do Simples. Então, o que é o raciocínio? A própria PJTN, a Procuradoria-Geral, ela entende que o Simples tem direito. Então, esse tipo de raciocínio a gente acaba passando para a Receita Federal quando faz o requerimento administrativo. Peraí, Receita, você não quer que o Simples entre, mas ó, lá na transação do PES, que é um dos benefícios, vocês já aprovaram a empresa do Simples. Então, não pode para uma coisa e não pode para outra. Aprova com um artigo e não aprova com o outro. Né? Exato, entendeu? Então, esse aqui, a gente não sabe se eles comeram bola, Alexandre. Mas o fato é que tem várias empresas do Simples, e ali só foi o setor de hotel que foi solicitado. Ele nem falou das outras áreas. Posso fazer uma pergunta? Pode. Simples. Na alíquota do Simples, quando você paga a guia do Simples, lá tem vários tributos. Isso. Tem os 4 tributos ali, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS estão ali dentro, mas tem INSS, tem ICMS, está tudo ali dentro. Você já viu na prática alguma coisa, quando conseguiu alguma liminar, o que tira? Só tira os 4? Tira só os 4, só que é o seguinte, Receita Federal operacionaliza perante a pessoa. Ele já, me parece, eu não lembro... 1,0 simples, né? Isso. Ele vai diminuir. Mas me parece, sabe, viu, Alexandre, que assim, eu não sei se no FD contribuições, me parece que já tem um campo para o PS já. Isso é uma questão operacional que depois eu posso te passar. Mas eu sei que já existe já.
Só que aí o que acontece? Assim, o que está acontecendo é que se a gente faz o requerimento administrativo, além de demorar, eles não estão respondendo. Tem um benefício. Se amanhã ele der, a partir do momento que eu pedir, eles vão ter que fazer uma compensação na instituição do que eu paguei a mais. E a gente tem visto assim que eles têm demorado pouco. Até a coisa normal eles já têm demorado com isso aqui, então, entendeu? Porque sem fazer muita conta, assim, eu ainda acho vantagem o simples. Sim. Porque não é só a cota patronal do INSS, tem o ICMS. Você sai do simples, tem o ICMS. Vai para 18%, 20%. Então, assim, só a alíquota do ICMS sobre o faturamento e a patronal sobre a folha, Vai é maior do que o simples pagando inteiro. Então, assim, sem fazer muita conta, ainda acho que vale a pena o simples, na maioria dos casos. Então, assim, a maioria dos mandatos de segurança, eles vão discutir duas coisas. Eu trouxe alguns aqui. Peraí, eu preciso estar no cadastro, aqui, invenção tua, governo federal. E, eu sou do simples, eu quero continuar com o benefício. E aí são essas duas discussões que estão tendo aí esse tipo de problema. E aí eu vou trazer para vocês que tem, assim, o Poder Judiciário tem dados. Tá? E aí fica aquela dúvida, né? Eu dei outra volta aqui. O que eu vou fazer? Vou para o administrativo, vou para o judicial. E aí, é o que o Alexandre falou agora, é planejamento tributário. Se, olha, eu vou para o judiciário, chamo o seu contador, conversa com ele, continuo no simples, não vale a pena o simples, não, vou continuar no simples. Beleza. Aí, nesse tipo de situação, ou você faz um planejamento para o ano que vem você fazer uma alteração tributária, que o Alexandre já falou, dependendo da empresa, não vai valer a pena, tá? Ou, se você fizer de maneira errada, esse aqui, vamos pensar que cada um aqui dos robôzinhos da Receita Federal. Tudo que a gente informa para a Receita, eles sabem tudo. Aquilo lá. A dúvida maior, né, que foi o motivo do Jamal Alexandre ter feito um convite para nós aqui. Bar restaurante, tem direito? Se a gente for verificar lá, a portaria 763 tem direito, sim, tá lá. Tem esses quinais aqui, que muitos restaurantes hoje utilizam. Hotel também. E hotel é até mais tranquilo, tá? Muito tranquilo. A gente fez alguns estudos para alguns, inclusive, uma era daqui, né? Que a gente sugeriu para ele que, olha, é melhor você ir para o presumido, no lucro real. À época, ainda acho que o estudo que eu fiz só podia ir para o lucro real. Hoje, o lucro presumido vale a pena, porque foi liberado o PES. Saiu uma modificação agora em julho, que para hotel, sendo lucro real e lucro presumido, é a mesma coisa. Mesma coisa. Foi agora em julho, inclusive. Tá? E hotel, não precisa nem ter dúvida. Está no anexo 1. Anexo 1 não precisa estar em nada daqueles outros procedimentos. É auto-aplicado. Agora, no anexo 2, que são vários restaurantes, aí você tem que fazer a prova. E aí? Poder Judiciário. O que o Poder Judiciário está decidindo nesse país? Eu trouxe várias decisões. Isso aqui foi da Central Brasileira de Serviços. Então, assim, essa regra de estar no cadastro, o juiz já considerou que não tem necessidade. Isso aqui foi uma decisão. Outra, vocês conhecem essa empresa aqui? Pizza Hut. Tem aqui em Santos? Tem, né? Essa aqui é lá de Pernambuco. Deferiu o pedido liminar. Esse negócio de estar cadastrado no cadastro, que o CNPJ estivesse aberto à época da leitura da lei, também não se aplica. Medida liminar. Pagirade. Liminar eterna e quanto dure? Porque assim, como é que funciona o Poder Judiciário? O colega ali perguntou, se eu entrar com a ação, quanto tempo dura ali para o juiz decidir? Então, a gente pede a liminar. A liminar é uma decisão temporária. Então, vamos pensar o seguinte, eu peço ali, se a gente for pegar a regra, ele vai ter uma semana, 2 semanas para poder decidir, ele já dá a decisão. Aí depois ele vai dar um tempo para a Fazenda, que é a PGFN, se manifestar. Aí a empresa vai se manifestar e aí tem a sentença de primeiro grau, a que está valendo. Vai continuar, não vai continuar. Após isso, o Estado, no caso do governo federal, vai poder entrar com recurso. Só que corre sempre um perigo. Não quer dizer que eu vou entrar com ação que eu vou ganhar. Porque eu posso ter um juiz que interprete que não, a lei é clara, outro que não. A essência da lei era para agradar a todos, não uma parcela só de empresas. O que eu posso dizer para vocês é assim, Gerard,
esse tipo de procedimento perante a Receita Federal ou perante o Poder Judiciário, é 100%? Não é. Não existe advogado, contador, né, Alexandre, que possa falar. A gente não sabe o que tem na cabeça do magistrado, a gente não sabe o que tem na cabeça ali de um técnico da Receita Federal que vai interpretar, e por isso que cabe sempre a questão do recurso. O que eu posso dizer para vocês hoje é, essa questão do cadastro está superada no Poder Judiciário, muitas liminares que, se a empresa está aberta naquela época, não precisava estar no cadastro, e a questão do simples, aí sim, é uma situação assim, que se tem decisões favoráveis e desfavoráveis. Então, a Pizza Hut aqui entrou, lá em Pernambuco, ela conseguiu o pedido liminar para ter o pedido zero. Lá no Paraná também teve uma empresa que entrou. Então, já, só, Sim, sim. você disse que já está superado, mas independente de estar superado ou não, você tem que entrar na justiça para requerer isso. O Poder Judiciário, a gente pode dizer para vocês assim... Aí ele tem a jurisprudência, você tem que... Está normal. A jurisprudência está favorável ao empresário. O grande problema é para o fisco. O fisco, se eu posso dizer o seguinte, eu não quero ter custo. Eu quero entrar lá com requerimento, no ECAC da Receita Federal. Eu posso dar coisa de argumento? Pode. Ele vai ter um ano para poder te responder. Só que, às vezes, o fluxo de caixa, nem tem uma pessoa aqui de Santos que procurou a gente e falou o seguinte, Rádio, olha, mesmo que seja liminar, que no futuro eu perca, para mim, o fluxo de caixa já vale a pena. E, por incrível que pareça, pessoal, se a gente for... Esse ano a gente teve aí uma transação tributária que deu a possibilidade da empresa utilizar o provento de prejuízo. Assim, até 70% para poder deduzir da sua dívida tributária. Como se assim, a minha ineficiência conseguisse amortizar o que eu preciso pagar para o governo federal. Então, assim, para alguns empresários, é um bom negócio fazer transação tributária. Assim, é até triste eu falar isso, porque eu também trabalho dentro do sistema. Eu sou um auditor, mas o meu negócio é fiscalizar a prefeitura e o Estado. Eu não fiscalizo empresas. Mas para alguns empresários, é do meio do negócio, fica ali, ok, ganha liminar, fiquei 3, 4 anos para liminar. Se por acaso a jurisprudência mudar, aquilo tudo que você conseguiu, de alguma forma você vai ter que pagar. Mas, assim, é tanta transação tributária que hoje a gente tem, e por um empresário, esses dias eu fiz uma RJ, uma recuperação judicial para uma empresa. A empresa ela tinha 4,3 milhões. A gente fez um requerimento porque ela tinha prejuízo no seu balanço. Ela conseguiu reduzir para 2 milhões. Ainda vai lá pagar aquilo em 122 parcelas. E eu falo assim, às vezes ser um empresário, para alguns casos ali, acaba valendo a pena fazer o parcelamento. Porque aquele cara que está pagando em dia, não estou aqui, viu, Alexandre, querendo que o pessoal pare de pagar. Por favor. Entendemos, nós entendemos. Por favor. É verdade. Mas acho que a pergunta do Rogério, principalmente, quem é simples, acho que aí tem que ser judicial. Muito mais seriamente. Assim, Se você entrar com requerimento, sendo simples, entrou com requerimento, obviamente eles vão barrar por não ter essa porque eles por não estar, ainda que tenha aqueles casos que já estão no simples, mas que conseguiram, eles vão barrar automaticamente. Não vou falar barrar, mas eles têm assim, eles podem embaçar para responder você até um ano. Tá. E normalmente quando eu faço um requerimento, assim, tem tantos clientes que procuram, ele faz o nome dele, eu faço a minuta. Eu vou lá, ó, se você não responder, você tem abuso de autoridade, isso aqui eu coloco tudo aquilo que fazem comigo lá no tribunal. Aí eu faço ao contrário. Tá? Se você não responder isso aqui, tem jurisprudência, porque hoje a gente tem um negócio chamado LIND, Lei de Introdução ao Direito. Diz o seguinte, que quando você tem uma situação, você não pode inovar sem prever as consequências. Veja, esse PES, quando ele chegou, ele veio para auxiliar, não para auxiliar uma parcela pequena, mas todas aquelas que estão no anexo 1 e no anexo 2. E o governo não poderia, através de uma portaria, criar uma norma para ele. Tipo, não, já que foi aprovado, então vamos criar uma regra impeditiva para você ter acesso. E é isso que aconteceu. A lei não prevê que simples pode ou não pode. Só que aí, se você vai na forma da lei, peraí, como uma lei ordinária muda uma lei complementar, que a lei complementar criou simples. Aí é por isso que a gente entende que o fisco ele vai barrar. Simplesmente, tá? Eu não vi, eu não sei se você já viu alguns falando do ECAC, que existe o requerimento do PES. A gente consegue fazer, na regra a gente coloca lá como... A gente coloca... Requerimento administrativo. No a gente faz administrativo, estou tentando lembrar qual o nome que eu coloquei. Foi regime especial que eu coloquei. Regime especial, e aí eles acabam distribuindo para a equipe do PES. Está lá parado.
Bom, isso aqui é o Distrito do Paraná. Então, eu coloquei alguns aqui, só para vocês terem noção. Esse aqui foi em São Paulo, esse aqui foi em Pernambuco, esse aqui foi no Paraná, esse aqui é em São Paulo, tá? A questão que precisava ter aberto à época. Aqui, ó. Conselho da Segurança, afastamento do impeditivo de registro no cadastro. Então, peraí, esse negócio de cadastro aqui, a gente está vendo que a jurisprudência está favorável. Distrito Federal também. Desculpa, eu estou me perdendo aqui. Então, a gente vai ter duas... Eu entro lá, estou no Simples, eu entro. Eu posso ser barrado inicialmente por estar no Simples. Isso. Aí vamos dizer... Eu não estou afirmando. Sim, sim, ok. Há a possibilidade de eu ser barrado Sim. por estar no Simples. Em segundo plano, eu posso, ainda que eu seja aprovado, eu posso ser barrado por não estar no cadastro. Isso. Tá. Aqui eu tenho que esperar um ano da Receita, não tem jeito. Receita me dando um ok, eventualmente sendo barrado pelo cadastro, eu entro com uma liminar, que é um processo muito mais rápido do que esse um ano que eu aguardei. Muito mais rápido. É isso? Muito mais É, rápido. só que você pode entrar primeiro com a liminar e já sair. Isso. Ah, você já pode ir adiantando o Pode, cadastro. sim, Ah, pode. legal, Eu legal. posso entrar direto. Eu não preciso esperar ele me barrar por Não. Você pode entrar direto pelo procedimento judicial. Legal, legal. Tá? Assim, pessoas que me procuraram, eu fui lá e minutei uma manifestação para poder entrar ali direto com a Receita Federal. Outros não, judiciário direto, não tem nem discussão. E esses 5 anos de edição... Ah, você tinha falado antes. Não, mas pode perguntar. Não. O início dessa validade que você falou que estava sendo questionado... Isso é 21. questionado. Tá. Assim, eu trabalho com a prudência, a lei de 2021. Sim, sim. Então, eu trabalharia pelas hipóteses até 26. Sim. Mas a alteração foi em 2022. Tá. Então, assim, até isso a gente coloca uma liminar. Por exemplo, a gente teve uma situação que a gente colocou, o juiz não falou. Aí ele teve mais de declaração para ele. Então, assim, ó, faltou você falar sobre isso. Porque é um ano a mais de fôlego, né? Sim. Vai até 27. Esse aqui, ó, Distrito Federal. Ó, o próprio site do cadastro diz que não é obrigatório. É facultativo cadastrar lá. RF4, ó, tal de Rota 80. Mesma coisa. O que é isso aqui? Isso aqui foi um agravo no primeiro grau. Foi uma decisão lá. O juiz não deu. Aí ele entrou com agravo. Uma decisão intermediária. Nesse agravo aqui, o TRF4 foi lá e concedeu. Que é a justiça de segundo grau. Deixa eu ver mais um aqui. É isso. A situação. Empresa do Simples. Isso aqui foi em Santa Catarina, tá? Decisão judicial autoriza a empresa do Simples se enquadrar no PS. Outra, empresa do Simples no PS, que foi em Pernambuco. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês, em linhas gerais, é isso. Imagine que vocês têm aqui várias portas. Cada porta aqui é uma decisão. Uma coisa é certa, você tem que falar com o seu contador, averiguar o seguinte, olha, do jeito que você falou, talvez eu não queira entrar com ação na justiça, eu vou querer sair do Simples, tudo com presumido real. Eu posso dizer para você o seguinte, quem é no caso hotel, hospedagem, eu entendo que vale muito a pena simplesmente ir pelo presumido real. Tem discussão porque o direito já está dado ali. Agora, quem é bar e restaurante, avalia com muita calma, que talvez nem isso vale a pena. E além disso, puxa, eu não estou no cadastro, eu sou simples. Para cada um aqui, você vai ter um pacote de solução. E ao final desses 5 anos, a gente teria que retornar para o Simples, para não... Ah, sim, sem problema. Então, seriam esses dois processos, né? E o Porque Simples... senão você fica... Acabou os 5 anos, Não, mas a qualquer momento, assim, vamos falar a qualquer momento. A cada início de exercício fiscal, você tem essa opção. Entendeu? E assim, o Simples tem um projeto andando bem forte no Congresso. Não sei se chegou para vocês aqui, Alexandre. Está indo para quase 8 milhões. Chegou, né? Eu vi o projeto de lei aqui, eu não gosto muito de ficar Sim, criando expectativa. publicando e criando expectativas de projeto. Mas é projeto. Tem muitos projetos que a gente ganha no Congresso que não anda, mas esse está andando mais do que outros. Então, talvez tenha até a expectativa que o 4,8 milhões que a gente tem hoje, e me parece, pelo projeto, se for aprovado, vai ser muito bom, porque não vai ficar congelado. A cada ano vai ser corrigido. Então, assim, as coisas estão A andando. conversão vai ser automática. Vai ser automático. Entendeu? Vai lá, assim, um PCAE, GP, eu não lembro qual que é o índice que colocaram. Eu estou com esperança naquele projeto lá. Então é isso, tá? Deixa aqui minhas redes sociais, linha aqui do Dr. Emerson. O material, a linha aqui encaminha para vocês. Eu falei que era rápido, né?
O recado era rápido para vocês aqui. E eu fico aqui aberto a algum questionamento. Quando que a gente já pode pedir? Estando no simples mesmo, a gente já pode pedir isso já? Pode. Qualquer questão no programa? Na realidade, assim, de forma administrativa, você pode pedir a qualquer momento, de ECAC. Tá. E aí, Só que aí contar o prazo de 1 ano para responder. eles têm 1 ano para dar resposta. Ok. Gerardo, é o seguinte, a partir do momento que eu pedi, já vale o pedido? Já vale o pedido. Então, mesmo que ele demore 1 ano, eu fazer o seguinte, o efeito é retroativo a partir do momento que eu solicitei. Ah, legal. Tá? Tem empresas que fazem o seguinte, Gerardo, eu estou muito seguro, aliás, eu estou muito seguro, eu ganhei a liminar, mas quero continuar pagando simples ali. Tem empresa que fez isso comigo. Ele ganhou a liminar, só que a gente não pediu a efetividade da liminar. A gente ganhou a decisão, ele quer ter um trânsito julgado. Por quê? Para não ter que pagar isso lá na frente. Isso. Se perder, Caso perda. Se perder, sim, de alguma forma ele vai ter que pagar depois. Já tem empresário que aqui de Santos já falou, não, para mim vale a pena o fluxo de caixa. Tem empresário aí que no fluxo de caixa vai valer muito a pena, entendeu? e fazendo a conta, vai, sei lá, alguém está no Simples numa faixa de 10% que seja, aí a gente consegue enquadrar de que esse IR, social, PIS e COFINS, que seja 5%, vai. Então, no final das contas, ele continua pagando 5% e deixa de pagar os outros 5%. É exatamente Sai essa a pela isenção. metade o Essa boleto. isenção, Essa é a isenção, entendeu? Tá. Aí, assim, normalmente, quando a gente tem a liminar, que abre no ECAC, informa, olha, eu preciso informar isso aqui na obrigação acessória, então você já deixa claro para eles. Dá para fazer isso? Tirar só o IR no Simples? Dá, né? Tá. Não, Tem que colocar também ali o número da ação também, entendeu? Coloca ali no histórico. Mas isso continua no simples. Continua no Mas simples. aí, caso ela paga, Só Aí, ano que vem. aí Mas só ano que vem. É só ano que vem. Esse ano já não dá Mas mais. continua no primeiro momento, né? Planejamento. Não, tem empresário que, assim, não, eu vou sair do simples e vou para o preço muito real. Faz as contas. Porque você só sai desses 4. E os outros você vai ganhar? tem que fazer conta. Né? Tem que fazer conta. O ICM é calculado com instituição tributária e tudo, não é? Esse tem que E ver o... é 18? De restaurante? Tem uma redução. Tem uma redução, né? Tem. Tem crédito, aí tem o crédito. Tem o crédito, né? Não, ele tem uma redução e ele tem direito a crédito. Então, quando tem a redução, não usa crédito. Tá? Aí tem que fazer conta, não tem jeito. E que esse tipo de conta nunca é uma conta exata, tá? Uma conta sempre Sim, aproximada. Sim. Que vai Acho que depender o mais do que você comprou. seguro de tudo é meter o pé com simples mesmo. Eu acho, assim, cara. Porque Não, para quem pode, vocês têm outras coisas que envolvem o sair do Simples ou não. Vai. Aí tem que fazer conta. Mas... Sim, e outra, assim, Gerard, não ganha liminar, não ganha primeira instância, mas demorou 4, 5 anos, uma ação dessas. Trânsito julgado, você ganhou no final, que é o que vale, tudo aquilo que você recolheu a mais, você fica em cima. Assim, é como se você estivesse comprando um título da dívida pública. O pessoal não fala que é bom comprar título da dívida pública, mas ele sempre está ali, já pagando todo mês, um adiantamento, né? Eu vou ser bem sincero, eu acredito nessa tese, tá? Não teria vindo aqui para simplesmente vender milagre. E, assim, a gente sabe que tem dificuldade, não é fácil, principalmente essa parte do simples aqui, vocês podem notar que não são tantas decisões ainda, mas existem, tá? Do cadastro bem tranquilo, isso aí, para mim, está bem superado. É como se a legislação, assim, você está inventando alguma coisa. E a questão do simples, peraí, a legislação veio para ajudar, não veio para segregar. esse argumento do cadastro também é a receita que usa para... Também. É justamente a receita que usa. Tudo é receita que Tudo é receita. Porque isso não é automatizado, é um caboclo que vai lá e vai olhar e vai... Exato, entendeu? Assim, o interessante é, ou você faz processos administrativos já sabendo que tem a possibilidade grande de ficar mais um dos confins, Sim. entendeu? Ficar ali para poder, dentro de 1 ano, responderem você, respondendo negativamente, você ainda vai tentar, quem sabe, perquirir por um procedimento recursal interno, ou você vai direto para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, sim, no primeiro momento você já tem a liminar ou não. E ainda você tem a questão da sentença, você tem a questão da segunda instância até a terceira. Eu entendo que esse tipo de situação aqui, talvez caiba até o STF, porque é uma questão constitucional para mim. Porque está lá, a Constituição prevê que
a poder executivo, em regra geral, ele tem que ajudar a fomentar as empresas, tem que criar mecanismos para fomentar as empresas. E eu estou trazendo o seguinte, criar um benefício que é um prejuízo para mim, que eu não posso, e quem é lucro prejuízo por real, de certa forma, não teria tanto auxílio do Estado, está tendo. Está tendo. Diferente do Simples. Pelo que eu entendi, a gente que está no Simples, por exemplo, é um risco zero em tentar um programa desse. Se continuar pagando, é risco zero. É risco zero. Se continuar Sim, pagando. sim. Se você deixar de pagar Deixar e de pagar, perder tudo lá bem. Você lá na frente, você vai ter que pagar, aí faz aqueles parcelamentos. E tem um detalhe, Continuar pagando dentro desse período. Não. Isso. Tem um detalhe. Esse tipo de situação, normalmente, a gente sugere mandado de segurança. Por quê? Agilizar. Quando mandado de segurança, além de ser mais rápido, se eventualmente eu perco a ação, eu não pago honorários. Eu só pago as custas do processo. Diferente quando eu entro com uma ação de rito comum, que aí quem ganhar ou quem perder, paga honorários por outra parte. Então, assim, tem um custo, é o custo da ação. E a lei do PERSE, ele não vem falar de prejuízo real, Não. Ele fala isenção de imposto de renda, da social, PIS e COFINS. Aí vem o Simples. O Simples, na verdade, é uma junção de todos. E lá dentro tem isso. Então, assim, faz bastante sentido você, no Simples, também ser isento desses tributos. A grande discussão é que, assim, a lei do Simples é a lei complementar, e essa lei é a lei ordinária. Aí é uma questão de juridiquês. Só que aquele negócio, esse só para falar, peraí, eu vou ficar em prejuízo só porque a lei é uma, e a essência da lei? Sim. O que o Congresso Nacional queria quando aprovou isso? Não foi nem verificar esse tipo de situação. E é isso que tem sido discutido. Não é fácil, tá? Como eu disse, para vocês aqui. Chegar ali e falar, isso aqui é certeza, eu posso ter um magistrado, o Poder Judiciário é isso, nós tem decisões. Puxa vida, às vezes você entrou com uma ação, você teve sucesso, o outro entrou, não tive. Mas não é questão do advogado, é questão da interpretação daquele momento. Sim, mas foi o que o Alexandre falou, se você continuar pagando o que a gente já paga hoje, não custa zero. Lá pode pede a instituição esse que pagou tipo mais. Porque, inclusive, se você entrar com o mandato de segurança agora, você pode pedir a restituição do que você pagou a mais desde março desse ano, né? Março desse ano. A derrubada do veto é de março desse ano. Isso. E pedir 5 anos para frente. Para frente. E, de repente, isso que você pagou a mais, aqui você compensar. Já compensa. Onde é que é assim? Agora sabe quanto é o honorário de... Ah, peraí. Nem eu sei, tá? Vou pagar em pizza? Não tem contabilidade? Não, né? Serviço de contabilidade? Serviço de É turístico, Não, basicamente era isso. Se você também tiverem mais alguma dúvida, como eu disse aqui, essa apresentação vai ficar aqui. E se alguém quiser algum contato, a gente entra em contato e conversa. Oi. A questão da indenização também É boa. também? Na verdade, assim. A indenização pessoal, né? Como o Alexandre bem disse, esse tipo de situação não ficou bem definido se o ciclo está ou não está. Mas eu entendo o seguinte, eu paguei. Eu também tenho direito. Então, assim, na nossa visão, quando a gente entra com o procedimento administrativo e judicial, é pedir tudo. Tudo, né? É pedir Só tudo. tem que ver se o faturamento realmente bateu Isso, 50%. mais 50%. A doutora Adriana, vocês passaram uma pessoa essa semana que eu vi que diminuiu bastante o faturamento. Bastante, foi mais de 50%. Então, assim... praticamente ficou fechado. Ficou fechado. Ficou fechado. Foi uma padaria, se não me engano. Né? Uma lanchonete, na verdade. Isso. Ficou fechado há muito tempo. Então, assim, vai ter que fazer esse tipo de prova. 50% diminuído, mas todo esse tipo de situação a gente avalia no momento de pedir ou não, entendeu? Na lei fala até aquele momento. Se abrir hoje, se abrir uma empresa hoje, tem que entrar preliminar também. Tem que entrar também. É porque, assim, não tem cabimento uma empresa que abre hoje e ficar... Uma empresa ali, mesmo igualzinha que a minha, ela tem benefício, eu não tenho. Esse tipo de situação também é uma situação que, na minha modesta visão, dá para discutir, e o magistrado, peraí, a legislação, assim, é que a portaria, ela criou situações que não estão na lei. E, assim, o que me parece foi o seguinte, eu estou... Olha, você vai para o YouTube, né? Você, Congresso Nacional, criou situações que eu não concordava, então eu vou criar barreiras aqui para não que vocês não tenham todo esse tipo de empresa que pediram. É por isso que foi criado o anexo 1 e o anexo 2. E o anexo 1 me parece claramente é o que o governo, no primeiro momento, queria atingir. Que era hotel, que era
as empresas que, de fato, tiveram grande, que estão muito ligadas ao entretenimento. Por exemplo, ó, centros comerciais aqui que tinham Mendes. Com certeza, né? Fazer um evento aqui, a rede hoteleira aqui da região lotava, entendeu? E aí, assim, quando acabou tudo, praia fechada, né? A gente passou por isso. Então, assim, esses empreendimentos, de fato, tiveram problema. E também os restaurantes. Fechando. Teve gente que descobriu que tinha um novo sócio, o cara do iFood, né? Eu tô falando assim, alguns empresários descobriram um novo sócio que não investiu nada, mas que tinha lá um percentual relevante do negócio. É isso. Eu só tô... Obrigado, Jean. É isso aí. Dúvidas aí, gente? Eu acho que não. Gente, o que eu posso dizer é que eu já era um cara bem conservador, né? Eu não é cara de atirar para todo lado, coisas assim malucas, assim, que a gente vê um monte de propaganda aí. E esse tipo de situação já tem no Instagram, tem os advogados falando no Instagram, então, assim, tá todo mundo já se manifestando nisso. Acho que é bom a gente pensar nisso, né? Se tá aí, né? Se tem direito. Aí quem quiser alguma coisa, tem o contato geral, manda para mim, eu mando contato, se precisar, ou o pessoal que trabalha com eles. Tá bom? Mais uma vez, obrigado para quem veio. Se vier, isso aí. Beleza, gente. Até mais. Tomar um coffee break ali, comer alguma coisa no sofá. Deu certo?